Opa, agora sim, jovens, aos vivos. Luísa, tudo bom, Luísa? Boa noite. Olha aí, cadê o Santiago Portela? Jamile, lá pelo IPTV, quem é que tá lá pelo IPTV? São Pedro do Piauí, sejam todos muito bem-vindos. E aí, galerinha, tranquilidade, de boa na lagoa? Cadê os nossos grandes alunos da segunda série noite? Pessoal, seguinte, a gente tem aula, né? Temos 2 aulas na terça e uma na quarta, né? Amanhã, tá certo? Show de bola, estamos iniciando o mês de outubro, né? 4 de outubro de 2022, né? Isso é nossa primeira aula do mês de outubro, tá? A gente está trabalhando o ciclo trigonométrico. Tem muita coisa ainda para a gente falar até que a gente possa chegar até as questões do Enem. Tem que falar de função seno, função cosseno, mas para que a gente possa chegar em função seno e função cosseno, a gente tem que dominar muito bem o ciclo e as relações trigonométricas, tá? Olha aí, Santiago Portela, boa noite. Iniciando a aula de matemática, é isso aí, esse nome é pesado, hein? Santiago Portela. São Pedro do Piauí, por enquanto, muito bem. Vamos começar então, tá? Nosso material já está aparecendo para você. Funções trigonométricas, olha aí, ó. Estamos quase chegando lá, né? Estamos quase chegando lá, olha aí, ó. Cadê? E produção. Aquele momento em que a tecnologia ganha de você. E agora? Pera aí, galerinha. Me dá 2 minutos aí, produção. Me dá 2 minutos aí. Olha aí, galerinha. Agora sim, voltamos rapidão. Boa noite, São Pedro do Piauí. Já tô recebendo ali o boa noite pelo IPTV. Já visualizei, hein? Lá pelo IPTV. 4/10/2022, jovens, nossa aula, né? Vamos começar. Objeto do conhecimento, funções trigonométricas, né? Seno e cosseno, domínio, imagem, período de uma função. Olha aí, jovens. Pretendemos chegar, né, a tudo isso. Domínio, imagem e período de uma função, né? Beleza, 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 de boa na lagoa, tranquilo. Muito bem. Nossos objetivos: resolver equações trigonométricas, né? Resolver situação, problema que envolva as funções trigonométricas seno e cosseno, identificando-a com as funções periódicas, tá? Teoria prática: resolução de questões durante a aula e para casa, né? Resolução de questões durante a aula e para casa. Eu quero bastante atenção de vocês. Tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Olha só. Função seno, né? Vamos começar. A gente falou bastante sobre o seno, né? Desenvolvemos bem as nossas relações trigonométricas, né? Cossecante, secante, cotangente, tá certo? E aí eu quero a atenção de vocês para que a gente possa falar na nossa função seno. Função seno, ou y igual seno, né? Olha aí, ó. O seno, galerinha, tá no eixo vertical, né? O seno tá no eixo vertical, dentro do nosso ciclo. O valor máximo que ele assume é quando ele vale 90 graus ou múltiplos, né? De 90, né? Por exemplo, os congruentes a 90, né? Que seria o quê?
450 graus, né? Isso, que é uma volta completa mais 90, né? Ou 810 graus, né? Que é 2 voltas completas mais 90, tá certo? Beleza? E o valor mínimo que ele assume é menos 1, né? O valor mínimo que ele assume é menos 1, tá certo? Que é quando o ângulo é de 270 graus, ou os seus equivalentes, né? Dando uma volta completa e andando mais 270 graus. Beleza? Olha aí, ó. O seno, né, ele está entre menos 1 e 1. O valor mínimo do seno, menos 1. O valor máximo do seno, 1. Tá certo? Beleza? Muito bem. Galerinha, jovens, acompanha comigo. O cosseno, gente, também está entre menos 1 e 1, né? Só que o cosseno, olha a linha do cosseno. A linha do cosseno é a linha horizontal, né? É a linha horizontal, tá certo? O valor máximo do seno é quando o ângulo é de 0 graus. O cosseno de 0 é igual a 1. O valor menor do seno é o ângulo de meia volta. 180 graus, né? 180 graus. Que é quando o ângulo vale menos 1, né? A variação ali está entre 1 e menos 1. Valor máximo, 1. Valor mínimo, menos 1. Tá certo? Aí detalhe, ó, curiosidade. Isso pode ser expandido, tá? A mesma coisa vale para o seno. Se eu multiplico o cosseno por 2, se eu tenho essa estrutura aqui, ó, 2 cosseno de x. Então, o valor do cosseno, o valor máximo do cosseno duplica, eu não multipliquei por 2. E o valor mínimo também, ó, né, vai para menos 2, ó. Se fosse, por exemplo, 15 cosseno, né, 15 vezes o cosseno, né, ó. 15 cosseno de x. O valor mínimo, né, o valor máximo é 15. O valor mínimo é menos 15, olha aí, ó. Menos 15, ó. Tá certo? Menos 15. Beleza, de boa. Tranquilo. Tá certo? Aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Questõezinhas contextualizadas. Exemplo 1. Algo que você pode se deparar na prova do Enem. Um supermercado que fica 24 horas por dia, né? Fica aberto 24 horas por dia, faz a contagem do número de clientes na loja a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica, né? F de x, atenção, né? F de x igual a 900 menos 800 vezes o seno de π, né? Vezes x sobre 12. Aí você se depara com uma equação dessa, você... Ih, professor, sei nem para onde é que vai. Calma, termina de ler a questão, jovem. Em que f de x é o número de clientes e x a hora da observação. Tá. Aí ele pergunta, utilizando essa função, determine o número máximo e o número mínimo de clientes dentro do supermercado. Tá? Número máximo e número mínimo de clientes dentro do supermercado. Eu quero bastante a sua atenção comigo. Olha só. Atenção, jovens. Número máximo. Vamos pegar essa estrutura aqui. Essa estrutura ela está dependendo de quem? Quero que você observe bem. O número máximo para o f de x, né? F de x é o meu total de clientes, né? Ó, eu quero um número máximo para f de x, né? Que é o total de clientes. Muito bem. Só que meu f de x é essa equação aí, ó. 900 menos 800 vezes o seno de πx sobre 12. Essa função ela está dependendo de quem? Ela está dependendo da função seno.
tá? Ela está dependendo da função seno. Tranquilo? De boa. Ela depende da função seno. Muito bem. Jovens, como ela depende da função seno, tá? O seno assume que valores? Máximos e mínimos. O seno, independente de qual seja o ângulo, o seno, jovens, ele está entre -1, independente de qual seja o ângulo, e 1. O valor máximo do seno é 1, o valor mínimo do seno é -1. Só que eu tenho um detalhe bem aqui, gente. O seno ele está sendo multiplicado por um número negativo. Então ele está invertendo tudo. Está invertendo tudo. O seno, ele é, nessa situação aqui, quando é que ele é maior? Quando é o maior valor possível? Quando ele for -1. Quando ele for -1, eu vou ter o maior valor possível para essa equação. Por causa do menos aqui que está multiplicando o seno. Menos 800. Não é detalhe, é nem o 800, é só o menos. E quando é que o seno vai ter o valor mínimo? Quando ele for exatamente 1. Quando ele for exatamente 1. Então, o valor máximo, vamos lá. Máximo, né? É quando o seno for -1, né? Então, meu f de x vai ser igual a 900 menos 800 vezes -1. -1, né? Isso é igual a quanto? 900. Menos com menos dá mais, né? Mais 800. Isso dá quanto? 900 mais 800. Dá 1.700, né? 1.700, olha aí já. 1.700, né? Então, esse é o valor máximo, tá? Esse é o valor máximo, galerinha. Tá legal? Aí, jovens, o valor mínimo. O valor mínimo. Atenção. Como é que eu descubro o valor mínimo? O valor mínimo, galerinha, olha só, é quando o seno for igual a 1. O valor mínimo é quando o seno for igual a 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma expressão e vou substituir o seno. Lembra, não depende do ângulo. Independente de qual seja o ângulo, o seno ele é no máximo 1 e no mínimo -1. O detalhe é o menos aqui que está alterando tudo, inverte, né? Melhor dizendo, deixa as coisas, inverte a simetria, né? Inverte a simetria. Em vez do máximo ser 1, o máximo é -1. Tá certo? Em vez do mínimo ser -1, o máximo, desculpa, o mínimo é 1. Aí aqui eu multipliquei, né, ó. 900 menos 800. Então aqui vai ser quanto? 900 menos 800 dá 100. Olha aí, galerinha. Dá 100, jovens. Tranquilo? De boa na lagoa. Olha aí, meu povo, 100. Beleza, beleza, beleza. E aqui, 1.700. De boa na lagoa. Valor máximo, 1.700. Valor mínimo, 100. Ok? Muito bem. Respondemos a nossa primeira questão. Máximo, mínimo. É a pergunta dele, né? Determine o número máximo, 1.700, e o número mínimo, 100, de clientes dentro do supermercado. Vamos lá, dúvidas, dúvidas, dúvidas. Cadê nossos grandes alunos? Diz pra mim, participa comigo. Cadê vocês? E aí, galerinha? E aí, jovens?
Meu povo, bebam água, viu? Água é vida. Beleza, beleza, beleza. De boa na lagoa. Santiago Portela. São Pedro do Piauí. São Pedro do Piauí, entendeu o nosso raciocínio? São Pedro do Piauí. Deixa eu mostrar aqui a conta pra vocês, né? Pronto. Produção, me dá 3 minutinhos aí. 3 minutos aí. E aí, galerinha? Voltamos, deixei um time aí exatamente nas questões, tá? Pra você me dizer aí, tá certo? Se você entendeu. Recebi o ok de São Pedro do Piauí. Lá pelo YouTube parece que não tem ninguém. Não, tem 6 pessoas assistindo, tá mostrando ali, né? Santiago Portela. Queria que essa galera do YouTube me dissesse alguma coisa. Tá mostrando ali que tem 6 pessoas assistindo, né?
Mas tudo bem, vamos em frente. Olha a próxima, olha a ideia da próxima. Acompanha comigo. Olha só. A pressão arterial, né, é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. Ela atinge o valor máximo, pressão sistólica, quando os ventrículos se contraem, e o valor mínimo, pressão diastólica, quando eles estão em repouso. Suponha que a variação da pressão arterial de um cidadão teresinense, em função do tempo, em segundos, é dada por... Tá aqui, ó. Essa aqui é a variação da pressão arterial, né, de um teresinense. Isso tá aqui, ó. O PT aqui é a nossa pressão arterial. E ele tem toda essa expressão aqui que depende de quem? Depende do cosseno. Depende do cosseno, jovens. Olha aí, ó. Beleza, 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 tranquilo. Muito bem. Diante disso, determine os valores da pressão diastólica e sistólica, né? A sistólica, gente, é o valor máximo. A diastólica é o valor mínimo, tá? Ok? Mas veja bem, vamos pegar essa expressão, P de T, né? Olha aí, ó. P de T, jovens, está dependendo de quem? Depende do cosseno. Depende do cosseno. Galerinha, não interessa o ângulo. Independente de qual seja o ângulo, o cosseno, ele é no máximo 1, no mínimo menos 1. Mas, de novo, a gente tem um outro detalhe aqui, ó. O cosseno está sendo multiplicado por menos 20. Esse menos aí, o detalhe não é nem um 20, é só o menos. Esse menos aí altera, né? Altera a ideia de menor valor para o cosseno, maior valor para o cosseno. Qual é o maior valor que o cosseno assume? 1. Por causa desse menos, o cosseno assume o maior valor no menos 1. E qual é o menor valor que o cosseno assume? Menos 1. Mas por causa desse menos, o menor valor que o cosseno assume é no 1. É no 1. Tá certo? Então, galerinha, ó. Como é que a gente vai fazer? Diastólica é a menor pressão e sistólica é a maior pressão. Eu vou pegar aqui a minha expressão, né, que mede a pressão arterial, né, dependendo do T, vezes ó, vamos lá. Vezes o cosseno, né? Como eu estou calculando a diastólica, é a menor que tem, né? Eu vou substituir o meu cosseno por 1. Eu vou substituir o meu cosseno por 1. Né? Aqui não seria o cosseno, né? 20 vezes o cosseno. Então, já vou substituir logo por 1. Eu estou calculando quem? Eu estou calculando a pressão diastólica, tá? Diastólica. Tranquilo? Quando eu faço essa mudança, né? O menos ali, o menos 20, altera, né? Vai ficar assim, ó. A pressão arterial, dependendo do tempo T, ela é, no mínimo, né? 100 menos 20. E isso é 80, né? E isso é 80. Olha aí. 80.
tá certo? E a sistólica, né, ó, sistólica, né? A gente vai fazer a mesma estrutura, vamos pegar a mesma estrutura, tá certo? Só que eu vou substituir o meu cosseno não por 1. Eu vou substituir por menos 1. Por menos 1, tá bom? Olha aí, ó. Que isso vai ser igual a 100, né? A nossa pressão, não é isso? É igual a 100. Aí, menos 20 vezes menos 1 dá mais 20. E isso é igual a quanto? 120, jovens. Olha aí, ó. Diastólica, 80, que é a menor. Sistólica, que é a maior, 120, né? Beleza? 120. De boa na Lagoa, vocês entenderam o nosso raciocínio? Diz aí São Pedro do Piauí. Calma que tem mais. Tem. Olha essa outra aqui, ó. A produção de certo tipo de alimento numa determinada propriedade rural pode ser modelada pela função. Tá aqui, ó. N de x igual a 30 mais 180 vezes o seno aí, né, ó, de πx sobre 3 menos π sobre 2. Em que x representa o mês do ano, 1 para janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março e assim sucessivamente. E nx é o número de toneladas produzidas no mês. Tá, ok. A maior e a menor quantidade produzidas em toneladas são respectivamente. Veja bem, o x representa um mês e o nx é o número, né, de toneladas produzidas. Acompanha comigo, jovens. A pergunta dele é: a maior e a menor quantidade produzidas. A expressão, gente, ó, né, do n, que é a maior e a menor quantidade, está dependendo de quem? Está dependendo do seno. Mas olha o detalhe, não temos o seno aqui multiplicado por menos 1. O seno aqui está sendo multiplicado por mais 80, né? Ó. Mais 80. Então aqui, jovens, eu faço a substituição normal. Lembra? Não depende do ângulo para o seno ser 1. O seno, sempre o valor máximo do seno é 1. E sempre o valor mínimo é menos 1. Tá certo? Sempre o valor máximo é 1 e sempre o valor mínimo é menos 1. Quero a sua atenção comigo. Olha só. E jovens. Olha aí, ó. Como é que eu vou fazer? Ele quer saber, né? A maior e a menor quantidade produzidas, né? Primeiro a maior, depois a menor. É isso? A maior, gente, é só substituir o seno por 1. Onde tem seno, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar, jovens, ó, 1. Né? Onde tem seno aqui, eu vou colocar 1, galerinha. N de x igual a 320 mais 180 vezes 1. Né? Olha aí, para calcular a maior produção. Tá certo? Então, nx, né, que é a produção em toneladas, é igual a 320 mais 180. 320 mais 180 dá 500, né? Nx é igual a 500, galerinha. 500. Tranquilo, tranquilo, de boa na lagoa. Nx é igual a 500. Beleza?
Ok. O outro, se for menos 1, jovem, se for menos 1, olha só, se for menos 1, tá? Vai ser o valor mínimo, né? Vai ser o valor mínimo da produção, né? Vou substituir no lugar do seno, vou colocar menos 1. Show de bola? Mais 180 vezes menos 1, olha aí, ó. Então, o nosso NX é igual a 320. 180 vezes menos 1 dá menos 180, né? Então, o nosso NX é igual a 320 menos 180. Dá 140, né? 140, olha aí, ó. 140. Ok, tranquilo, de boa, na lagoa. NX aí, ó. 140, jovens. Beleza, 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 tranquilo. Tudo bem até aí? Fala comigo, diz pra mim. Professor, é possível determinar em qual mês houve o menor e em qual mês houve a maior? Aí, para determinar, é possível sim, tá? Boa, São Pedro, boa, São Pedro. Para determinar isso, eu vou... vamos voltar aqui no enunciado. Quem é que diz, né? O mês que teve a maior e o mês que teve a menor. Quem diz o mês, vamos destacar aqui, é o X, ó. X representa o mês, né? X representa o mês, né? Tranquilo? Então, eu vou trabalhar com quem? Eu vou trabalhar, jovens, ó, para determinar, por exemplo, a maior, né? Eu vou trabalhar só com essa expressãozinha aqui, ó. Só com essa expressãozinha aqui, ó. Eu apontei a setinha, tá circulado de vermelho. Para me obter a maior produção, né, foi quando o seno é 1. Aí eu venho aqui, seno, isso aqui é extra, tá? A pedido de São Pedro do Piauí. De π vezes x sobre 3 menos π sobre 2. Quando é que isso aqui é igual a 1? Qual é o ângulo que produz o seno igual a 1? π sobre 2. π sobre 2, né? π sobre 2. Correto? Será que eu tenho um slide em branco? Tenho, tá aí, ó. Então, vou ter aqui, ó, seno de π x sobre 3 menos π sobre 2 igual a 1. Quem é que tem um seno igual a 1? Seno de 90. Né? Então, tudo que está aqui dentro tem que ser igual a 90 graus, porque eu sei que o seno de 90 é igual a 1. Só que o ângulo aqui está em radianos. Né? O ângulo aqui está em radianos. Quanto é 90 graus em radianos? 90 graus em radianos é π sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. Igual a π sobre 2. Né? Igual a π sobre 2. Eu quero o x, né? Eu quero o x, né? Então, vou pegar esse π sobre 2 aqui, ó, e jogar para o outro lado, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. πx sobre 3 igual a π sobre 2 mais π sobre 2, né? π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. Dá π, né? Beleza? Dá π, jovens. Então, olha só, isso aqui foi dica de São Pedro, tá? Gostei, mas gostei. πx sobre 3 vai ser igual a π sobre 2 mais π sobre 2 é π. Você simplifica, né? Ó, eu tenho um π multiplicando de um lado, π multiplicando do outro, ó. Aqui, ó, tchan, aqui, ó, tom, jovem. Ficou 1 de cada lado, né? X sobre 3 igual a 1. O 3 não está dividindo? Joga para lá multiplicando. X é igual a 1 vezes 3. X é igual a 3, né? Ó. Ou seja, 1 é janeiro, 2 é fevereiro, 3 é março.
Então, em qual mês eu tive a produção máxima? Em março. Em março eu tive a produção máxima, quando x foi igual a 3, e 3 representa o mês. Qual é o mês que é identificado pelo número 3? É o mês de março. Entendeu aí, São Pedro? Questãozinha, gostei da pergunta aí de São Pedro. Beleza, produção, vamos deixar bem aí, ó, 3 minutinhos aí pra galera analisar essa conta aí e me dar uma resposta. Olha aí, São Pedro do Piauí. Entenderam o nosso raciocínio? Tranquilo, de boa na lagoa? Diz aí pra mim. Galera de São Pedro do Piauí. Galerinha. Show, né? Perfeito. Tô vendo o show de vocês ali pelo IPTV. Muito bem. Vamos em frente que tem mais. Tem mais. Se eu quisesse o valor mínimo, aí isso aí, né? Esse seno aqui, gente, ó. Teria que ser igual a menos 1. Aí eu ia atrás do ângulo que é menos 1, né? Em radiano seria 3π sobre 2, né? Beleza? Seria 3π sobre 2. Olha aí, ó. A produção, né? Vai ser máxima com quanto?
500 e 140, né? A produção ela é máxima, né? A maior quantidade produzida é com 500 e a menor quantidade produzida é com 140. Tranquilo, 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 de boa, de boa, de boa. Tudo bem até aí? Muito bem. Né, nossa aula aí, né? Finalizando, né? Isso, nossa primeira aula. Lembrando que são duas, tá? Lembrando que são duas aulinhas. A gente tem duas aulinhas hoje, tá certo? Pelo amor de Deus, não fujam não, gente. Continua comigo aí, tá? São Pedro do Piauí, lá pelo IPTV, nosso único polo hoje, tá? A galera no YouTube ali acompanhando, caladinhos, ninguém disse nada. Mas tudo bem, vocês também são muito bem-vindos. Volto já para nossa segunda aula. Aguenta aí. Valeu!